Juntos pela saúde. Às quintas, na sua Rádio Clube da Feira. Com o apoio de Clinidor Consultórios Médicos. A Clinidor destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, pela competência dos seus colaboradores, pela distinta atenção ao utente e pela comodidade das instalações, disponibilizando uma vasta área de serviços. Clinidor, a sua saúde e bem-estar é a nossa preocupação. Clinidor Consultórios Médicos, Avenida Sá Carneiro, 57, Resto Direito, Santa Maria da Feira. Telefone 256 044 484 ou visite em www.clinidor.pt. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Clube da Feira. Sejam bem-vindos à rubrica habitual das quintas-feiras, com reposição aos sábados, Juntos pela Saúde, uma rubrica da responsabilidade de Clinidor. O tema de hoje vai ser a contracepção. Connosco está a doutora Elsa Soares, que vai falar sobre este tema. Não é assim, doutora? Bom dia. Bom dia, senhores ouvintes. Hoje vamos iniciar um tema que nos permite falar um pouco sobre a saúde da mulher, abordando alguns temas como a contracepção, os rastreios, prevenção de algumas doenças. Vamos, em primeiro lugar, falar sobre métodos contraceptivos. Antes de mais, saiba um ponto muito importante a fixar. É que antes de começar qualquer método contraceptivo, deve aconselhar-se com o seu médico e ver qual é aquele que se adequa melhor a si, porque os métodos não são todos iguais e cada um tem uma indicação precisa. Para que servem os métodos contraceptivos e quem é que os deve usar, doutora? Servem não só para evitar uma gravidez não desejada, mas também para evitar doenças sexualmente transmissíveis e devem ser usados pelas pessoas com vida sexual ativa. E lembre-se, a responsabilidade pela prevenção da gravidez não desejada cabe aos dois parceiros, não é individual. Cabe aos dois parceiros. Não se esqueça que cada método tem a sua indicação, de acordo com a sua idade, com a frequência com que tem relações sexuais, com a sua saúde e até com a necessidade de reprodução. Não pode esquecer-se que, qualquer que seja o método que escolha juntamente com o médico que o aconselhará, ele só funciona se o utilizar corretamente. Não pode haver dúvidas. Que tipos de métodos há? Existem vários métodos contraceptivos, os reversíveis e os irreversíveis, sendo que um método reversível é aquele que atua só durante determinado tempo e quando deixa de ser utilizado permite uma gravidez, enquanto que os irreversíveis são aqueles que não permitem, por assim dizer, voltar atrás, pois são definitivos e obrigam a uma intervenção cirúrgica, que será a laqueação de trompas na mulher ou a vasectomia para o homem, que é também uma operação rápida e indolor que pode até ser feita com anestesia local. Sim, porque o homem também pode ser, vamos dizer, laqueado através da vasectomia. Quer um, quer outro, a laqueação e a vasectomia são efetivamente definitivos. Quais são então os métodos contraceptivos reversíveis? Vamos falar principalmente destes mais comuns, onde há uma enorme variedade e que são aqueles que mais tratamos no nosso dia-a-dia e que provavelmente com maior interesse para si que nos está a ouvir. Assim, temos a contracepção hormonal, que pode ser oral, vulgarmente conhecida como a pílula, a contracepção hormonal injetável, a contracepção hormonal pelo implante, temos o dispositivo intrauterino, temos o preservativo masculino e feminino, os métodos naturais, os espermicidas, a abstinência periódica, o autocontrolo e a chamada contracepção de emergência. Como é que se pode ter acesso a esse tipo de métodos contraceptivos, doutora? Os métodos contraceptivos são fornecidos gratuitamente nos centros de saúde e hospitais públicos. Todas as pessoas têm direito ao acesso a consultas e serviços de planeamento familiar, independentemente do seu sexo, idade ou estado civil. Inclusivamente, os jovens de menor idade, os adolescentes, são um dos alvos prioritários das consultas de planeamento familiar, pois a necessidade de esclarecimento é enorme. Não é necessário a autorização dos pais, do encarregado de educação ou do adulto responsável pelo menor para que este tenha acesso às consultas de planeamento familiar e aos métodos contraceptivos. Medite um pouco sobre isto que acabou de ouvir. Vamos começar por falar sobre
alguns destes métodos, apenas umas ligeiras pinceladas sobre cada um. Iniciando então primeiro com o preservativo, que tem a grande vantagem de evitar que se transmitam as doenças sexualmente transmissíveis e a SIDA, além de que evita uma gravidez não desejada. É um método de contracepção mecânico que tem uma percentagem de falhar entre os 3% e os 14% no preservativo masculino e até aos 20% no preservativo feminino. Não se esqueça, a proteção é tão importante para si como para o seu parceiro ou para a sua parceira. Aconselha-se que antes do início da relação sexual cheguem a um acordo para decidirem qual o método contraceptivo a utilizar, podendo assim deste modo desfrutar plenamente da vida sexual e em segurança. Repito, e em segurança. Em segundo lugar, vamos falar da pílula, contracepção hormonal oral, que, como todas as contracepções orais, não tem o fator de proteção contra a SIDA e as doenças sexualmente transmissíveis, pelo que, nas relações sexuais de risco, deve de utilizar também um preservativo. E o que é a pílula? A pílula é um medicamento que contém hormonas, cujos nomes, a título de curiosidade, são os estrogénios e os progestagénios, que, tomada corretamente, permite não engravidar. O aparecimento da pílula contraceptiva há mais de 50 anos proporcionou às mulheres uma autêntica revolução sexual, uma vez que as libertou de uma possível gravidez indesejada e separou a reprodução da sexualidade. Possibilitou a planificação das suas próprias vidas e de apresentarem um novo papel na sociedade. À medida que os anos foram passando e a medicina e os medicamentos evoluíram, também a pílula evoluiu e hoje as doses de hormonas são cada vez menores. A investigação no campo da contracepção permitiu criar novas hormonas e novas formulações que permitem escolher entre uma administração diária, semanal, mensal ou a longo prazo. A pílula contraceptiva é um método diário, quer dizer, tem que tomá-la todos os dias. A toma deve ser realizada diariamente à mesma hora durante 21, 22 ou 28 dias, dependendo do tipo de pílula. É importante não esquecer nenhuma toma, já que a sua eficácia não está garantida em caso de esquecimento. Ela tem uma eficácia de 99%, exceto se tiver vômitos ou diarreia, tendo que nesta situação associar outro método. Existem vários tipos de pílulas, elas diferem em termos de quantidade, de tipo de hormonas e de regime de administração. Quais são então os efeitos secundários que uma mulher tem se tomar a pílula, doutora? Como todos os medicamentos, em maior ou em menor extensão, a pílula também pode provocar efeitos secundários. Os mais frequentes são uma dor de cabeça, as náuseas, uma dor torácica, uma hemorragia irregular, especialmente ao iniciar a toma da pílula, mas podem desaparecer após 2 ou 3 meses de utilização. Se persistirem, deverá consultar o médico. Qualquer mulher pode utilizar contraceptivos hormonais orais, doutora? Não. Por isso, no princípio desta conversa lhe dizia que deve ser aconselhada por um médico. Com ele, poderá decidir qual o método mais adequado ao seu estilo de vida. Normalmente, os contraceptivos hormonais poderão não ser recomendados nas mulheres que apresentam, por exemplo, doenças que afetam o coração, alterações na circulação ou na coagulação, hipertensão arterial, da que falamos nas últimas conversas, bem como da diabetes, doenças do fígado, mulheres fumadoras com excesso de peso ou com alterações dos níveis de colesterol. Quero aproveitar esta oportunidade para falar de alguns mitos em relação à pílula, que são muito comuns na nossa população. Por exemplo, diz-se que é adequado fazer os chamados períodos de descanso e deixar de tomar a pílula durante algum tempo. Bom, isto não é verdade, não há evidência de que estes períodos de intervalo tenham alguma utilidade e o mais provável que pode acontecer é que, se não utilizar outro método, este período de intervalo aponta para um grande risco de gravidez não desejada. Outro mito frequente é o medo que a pílula provoque infertilidade, isto é, que não lhe permita engravidar quando parar de a tomar. Também não há evidência que isto aconteça. Ainda 2 apontamentos importantes em relação à pílula. Saiba que, se por acaso se esqueceu da sua toma diária e se passaram menos de 12 horas, a pílula esquecida deve ser tomada imediatamente e a toma diária normal deve prosseguir até terminar a caixa. Neste caso, a eficácia não diminui e, caso tenham passado mais de 12 horas, a eficácia contraceptiva pode ser diferente, pode ter diminuído e por isso deverá associar outro método. O segundo ponto que queria realçar é que, quando inicia uma pílula,
O momento a partir do qual ela começa a ser eficaz depende do tipo de pílula, depende do dia do ciclo em que inicia e de ter utilizado ou não um método contraceptivo anterior. Portanto, por precaução, deve tomar medidas contraceptivas adicionais durante os primeiros 7 dias de utilização da pílula. Vamos agora falar de um outro método anticoncepcional, que é o chamado DIU, ou dispositivo intrauterino, que também não protege contra as doenças sexualmente transmissíveis, mas que pode ficar no útero até 4 ou 5 anos. E esta é uma das vantagens deste método. Mas não se esqueça que ele deve ser sempre colocado e retirado por um médico especialista. Deve ser efetuada uma avaliação num período de 3 meses após a colocação e, posteriormente, uma vez por ano ou com maior frequência, se clinicamente indicado. Pode ser colocado em qualquer momento do ciclo menstrual, caso exista a certeza que a mulher não está grávida, e tal como a pílula não afeta a gravidez que vai querer quando retirar o DIU com esse objetivo. Um outro método, um método contraceptivo hormonal de implante, é o chamado Implanon, que também é um método de longa duração, até 3 anos. A maior parte das vezes coloca-se no braço, é um método com 99% de eficácia, muito cómodo e discreto, pois só a própria pessoa sabe que o está a usar. É um método eficaz em caso de vômito ou diarreia, pode ser utilizado durante a amamentação, não afeta a quantidade nem a qualidade do leite materno e não tem efeitos sobre a saúde do lactente, ou seja, do seu bebê. Em quinto lugar, falamos de outro método chamado adesivo ou selo semanal, também com 99% de eficácia, mas agora não esqueça que deve mudar semanalmente o local onde o coloca. Também é eficaz em casos de vômitos ou diarreia, aplica-se diretamente sobre a pele limpa, seca e sem pelo e tem uma menor probabilidade de escasseamento quando comparado com a pílula. Por último, em termos de contracepção, vamos falar da contracepção de emergência ou a mais conhecida como pílula do dia seguinte. Esta contracepção é utilizada para prevenir a gravidez após relações sexuais desprotegidas ou em que haja falha do método contraceptivo utilizado. Deve ser usada apenas em situações de emergência. Este tipo de pílula pode ter diversas composições hormonais, umas melhor toleradas do que outras, e pode ser usada até 72 horas após a relação desprotegida ou após a falha de outro método. Contudo, saiba, caro ouvinte, que quanto mais precocemente fizer a sua administração, ou melhor, a sua toma, maior será a sua eficácia. Também existe um outro método de contracepção de emergência, um método mecânico, que é o DIU, de que já falamos atrás. Ele é eficaz na prevenção da gravidez quando introduzido até 5 dias após a relação sexual desprotegida, mas não se esqueça que na prevenção está a melhor eficiência. Bom, em resumo, queria dizer-lhe que há ainda outros métodos, como o diafragma, os espermicidas, a injeção, os métodos naturais e alguns outros que não posso aqui abordar, correndo o risco de tornar exaustiva esta conversa. Deve então fixar que cada método tem as suas indicações e contraindicações, pelo que deverá falar abertamente com o seu médico sobre o tema, e para isso venha à Clinidor e a doutora Diana Soares vai-lhe tirar as dúvidas que quer esclarecer, vai diminuir os seus medos, aconselhá-lo e juntos encontrarão o método que melhor se lhe adequa. Só um ponto muito importante: esqueça que na primeira relação sexual não há gravidez. Não é verdade. Muitas vezes na primeira relação sexual surge a gravidez inesperada. Por isso, aconselho-se, procure ajuda e encontre a melhor solução. Tenha um bom dia e uma boa semana. Obrigado, doutora Elsa Soares. Falamos assim sobre a contracepção. Foi mais uma rubrica Juntos pela Saúde, da responsabilidade da Clinidor. Juntos pela Saúde. Às quintas, na sua Rádio Clube da Feira. Com o apoio de Clinidor Consultórios Médicos. A Clinidor destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, pela competência dos seus colaboradores, pela distinta atenção ao utente e pela comodidade das instalações, disponibilizando uma vasta área de serviços. Clinidor, a sua saúde e bem-estar é a nossa preocupação. Clinidor Consultórios Médicos, Avenida Sá Carneiro, 57, Resto João Direito, Santa Maria da Feira. Telefone 256 044 484 ou visite em www.clinidor.pt.